Então nós vamos ter exatamente esses 6 IGBTs aqui, ó. Né? Vamos ter 6 IGBT. Cada um transistor desse aqui tem um gate, ó, como você está vendo aqui. Vai ter o gate, tá vendo? Então vou chamar aqui, ó, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4, gate 5 e gate 6, né? Vou nomear. Então vou colocar aqui Q1, Q2, aqui, ó, Q3, Q4, Q5, Q6. O motor, ele tem quantas, o motor vai ter 3 fases. Então o motor vai ter aqui a fase, vamos dizer aqui, ó, U, V, W, né? Vai ter essas 3 partes. Então cada 2 transistores desse aqui, ó, cada 2 desses nós vamos chamar que faz um braço, ó, um braço. O que é um braço? Porque cada um deles aqui vai alimentar uma fase, por exemplo, fase, vamos colocar aqui, ó, aqui sai a fase U, né? Aqui sai a fase V, por exemplo, e aqui sai a fase W. Né? Então cada, por exemplo, então vamos dizer assim, que Q1 e Q2 faz o W, né? Vamos colocar aqui, ó, Q3, Q4 vai fazer V, Q5 e Q6 vai fazer U. Todos entenderam? Porque nós temos quem que vai entrar aqui? Aqui em cima vai entrar o quê? O barramento, que vem lá do capacitor, ó. E aqui vai para onde? Aqui geralmente vai para os resistores de corrente, ó. Né? Vai para os resistores de corrente aqui, ó. Beleza? Os R-senses. Então o motor, cada 2 transistores desse aqui, ó, né, cada 2 transistores desse aqui, vai alimentar uma fase do motor. Todos entenderam o que é uma ponte trifásica? Então a ponte trifásica, essa ponte trifásica aqui, ó, ela está ligada exatamente aonde? Ela está ligada exatamente aqui, como eu falei para vocês. É ela que vai estar ligada aonde? Aqui, ó. Né? Se nós observarmos, ó, é desses 3 pontos aqui, ó, que sai o quê? As fases UVW do motor, dos 3 motores aqui, ó. Então esses 3 caras aqui, que vai ligar do motor UVW, vai sair exatamente dessas 3 fases aqui, ó. Certo, pessoal? Então vai ser esses 3 aqui que vai se incomodar. É aqui dentro, nessa etapa que estamos. O que nós temos aqui? É onde nós temos exatamente os 6 transistores. Então os 6 transistores nós temos exatamente aqui, nessa etapa aqui, ó. Então a ponte trifásica, os 6 transistores, eles estão exatamente aqui. Vai responder o pessoal que está falando da aula 1 e 2, para eles assistirem no grupo. Então nós vamos ter o quê? Essa parte aqui, ponte trifásica. Ficou claro para vocês? Ficou claro? Então um lado desse cara aqui, ó, por exemplo, né? Então um lado desse cara aqui vai receber, né? Um lado desse cara aqui vai receber o nosso VCC e o outro lado aqui vai para os resistores de corrente que estão aqui, depois eu vou explicar. Né? Beleza. Professor, e essa parte aqui, ó? Essa parte aqui é o que nós chamamos de gate drive. O que é o gate drive? Né? O que é esse negócio de gate drive? Eu vou explicar para vocês o que é o gate drive. Então o que é o gate drive? Se nós observarmos, olha quantos gates nós temos, ó. Olha quantos gates nós temos. O gate 1, gate 2, gate 3, gate 4, gate 5 e gate 6. Né? Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Aí o que acontece? Esses 6 gates dos IGBTs precisam de um circuito integrado aqui, ó, anterior a eles. Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui, vamos dizer que isso aqui é um CI, que está interno. Que ele vai fazer o quê? Ele que vai acionar, ó. Gate 1, gate 2. Aí ele vai acionar aqui, ó. Gate 1, gate 2, ele vai acionar aqui, ó. Gate 3, gate 4. Ele vai acionar aqui, ó. Gate 5 e gate 6, né? Então, esse 6zinho é ele que vai alimentar esse ponto aqui, ó. Então, gate 3, ele vai receber o pulso aqui do gate 4, vai receber o pulso do gate 5 e vai receber o pulso do gate 6. Então, quem vai mandar esses 6 pulsos, né? Vamos colocar aqui G5, G3, G1, né? Aí aqui nós temos G2, G4 e G6. Então são 6 o quê? 6 pulsos PWMs, ó. Nós vamos ter exatamente, ó, 6 pulsos PWM que vai alimentar esse cara. Aí a pergunta é, professor, por que eu preciso de um gate driver? Esse gate driver aqui nada mais é do que um reforço de corrente e um reforço de tensão. Então esse cara aqui, esse CI, ele está aqui para reforço, né? Então ele reforça tanto a corrente como ele reforça a tensão para quê? Para ser aplicada aqui nos gates. Todos entenderam por que eu preciso desse gate driver? Só que esse gate driver ele está interno, né? Ele é interno.
Então por isso nós vamos precisar desse rapaz aqui, porque ele está onde? Ele está interno, mas ele existe. Se nós olharmos no inversor de frequência, vocês vão ver que isso aqui fica mais claro para vocês, por quê? Vamos pegar a placa do inversor de frequência da VEG, por exemplo. O inversor não está aqui, não. Não está aqui. O inversor está aqui. Por exemplo, vamos pegar esse inversor de frequência da VEG, que, por exemplo, ó, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Que esse cara ele está separado, você está vendo? Olha lá, ó. No inversor da VEG, ó, o módulo IGBT está aqui, ó. Tá vendo as costinhas dele aqui, ó? O módulo IGBT está aqui. Tem aqueles 6 IGBTs, ó. Os 6 IGBTs estão aqui nesse módulo chamado módulo IGBT. E olha onde está o gate driver. O gate driver está externo. Certo? O gate driver está externo. Então nós temos aqui, ó. O módulo IGBT está aqui e o gate driver está aqui. Por que é chamado módulo o IPM? Por que ele tem um IPM chamado de módulo inteligente? Porque ele virou um módulo, porque ele agregou internamente esse gate driver junto com o módulo IGBT. Então o IPM tem esses 3 caras aqui junto, ó. Todos entenderam? Então no inversor de frequência o módulo IGBT está separado do gate driver. No IPM esses caras aqui estão integrados, aí virou um módulo inteligente de potência. Todos entenderam isso aqui? Então no inversor de frequência esse cara está separado. No caso do ar inverter da geladeira, esses caras estão integrados. Então por que existe esse cara? Para reforçar a polarização dos gates dos nossos, né? Ele que vai reforçar a polarização de gate da nossa ponte trifásica. Então aqui está a ponte trifásica, que são 6 IGBTs, e aqui está o gate drive que polariza esses 6 IGBTs. Aqui tudo bem? Entenderam a diferença? Professor, mas por que eu posso, por que no inversor de frequência ele não está integrado, né? Não está integrado por quê? Por causa de potência. Quando os motores passam a ser 1 CV, 2 CV, 3, 4, 5, 6 CV, não dá para deixar isso aqui integrado. Aí nós temos que separar o nosso módulo, porque precisa de uma dissipação maior. Aí nesse caso o que vai ser feito? Separa esses caras e deixa só o módulo IGBT por causa de potência. Então quando o motor é de baixa potência, eu posso trabalhar com isso aqui tudo integrado. Quando o motor é de alta potência, eu tenho que separar. Então, mas o funcionamento é o mesmo. Então, o módulo é inteligente porque tem esses caras aqui. Então, quando você troca o IPM, ó, se você pegar aqui o IPM, ó, tá vendo? Ó, o IPM tá aqui, ó. Essa parte aqui, ó, esse monte de terminais, é esses carinha aqui. Esse cara tá ligado aqui, ó. Esse cara tá ligado aqui separadinho, tá vendo? Ó? Então essa parte aqui é a do gate CI do gate driver. Essa parte aqui é a etapa de potência da nossa ponte trifásica aqui. Então essa etapa aqui está aqui, essa etapa aqui está aqui. Todos entenderam isso? Independente da marca, tá, isso que eu estou explicando para vocês é tecnologia inverter, não é ar inverter, não é inversor, não é nada. Eu estou explicando a vantagem de você dominar a tecnologia inverter. Porque quando você domina a tecnologia inverter, você entende como é para conseguir os transistores de alta, que nós chamamos de high side, para manter esses caras ligados, nós vamos precisar, né, dos capacitores de bootstrap. Aí nós vamos ter aqui os capacitores de bootstrap ligados aqui, ó. Né? E nós vamos chamar CB1, CB2 e CB3. Né? Nós vamos precisar desses capacitores de bootstrap para garantir que quando esse transistor aqui satura, ó, para garantir que quando esse transistor satura, no curso a gente explica isso aqui direitinho, né? Para garantir que quando esse cara satura, o gate continue polarizado. Então, esses capacitores de bootstrap, eles atuam na saturação de quem? De Q1, Q5,
só dos transistores de alta. Se não existir os capacitores de bootstrap, o transistor não permanece em saturação. Por que não, né? Porque é muito simples, ó. Então, quando você tem aqui dois transistores, por exemplo, ó, você tem dois transistores, aqui você tem 300 volts, ó. Qual é a regra? A tensão de gate tem que ser maior que a tensão de emissor. Só que quando esse transistor aqui satura, aqui vai para 300 volts. Indo para 300 volts, eu tenho que ter um capacitor aqui, ó, né, carregado com 15 volts, certo? Que foi carregado aqui exatamente com 15 volts. Não é no gate que está ligado, não. Aqui, ó. Aqui, né? E temos aqui um capacitor que está ligado aqui, ó, certo? E aí vai ter aqui o capacitor de bootstrap, que tem o driver dele aqui, ó. Esse capacitor alimenta esse cara, e esse cara garante que esse cara vai ser sustentado. Ou seja, por que eu preciso do capacitor de bootstrap? Para garantir que quando esse transistor aplique 300 volts aqui, eu tenho uma carga de 15 volts sobre ele, e esse 15 volts mantém a tensão de gate maior que a tensão do emissor. Então vai ser o capacitor de bootstrap, ó, que vai garantir e vai manter a tensão de gate maior que a tensão do emissor. Então a finalidade do capacitor de bootstrap é exatamente essa: manter a tensão de gate acima dos 300 volts, mesmo que tenha 300. Então, se aqui está em 300, o bootstrap vai fazer com que aqui fique um pulso de 315 volts de pico, para garantir que esse cara se mantenha saturado. Se não existir os capacitores bootstrap, esse transistor aqui não satura. Né? Então vamos dizer o seguinte: então os capacitores de bootstrap, né, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui, ó. Vou dar só uma prévia para vocês. Então aqui eu tenho o gate, ó. Vamos colocar um driver aqui, ó. Eu vou colocar o capacitor de bootstrap aqui, ó. Ele tá ligado bem aqui no meio, assim. Aí eu vou colocar um diodinho aqui, ó. Né? Eu vou colocar um diodinho aqui, vou ligar esse cara aqui no 15 volts, ó. Tá? Isso aqui é o CB1. Aí aqui essa tensão daqui, ó, vem pro driver. E o driver tá ligado aqui, ó. Observa o que vai acontecer. Quando o transistor de baixo satura, ó, quando esse de baixo fecha, quando esse cara de baixo fecha, esse de cima tá aberto, não. Então olha o fluxo da corrente, ó. Então olha onde o capacitorzinho está ligado. O capacitorzinho está ligado nessa linha aqui, bem aqui, ó. Então olha só o que vai acontecer. Quando o transistor aqui satura, que a chavinha aqui fecha, esse ponto aqui praticamente vai a zero. Olha a corrente, vai vir lá do diodo, ó, vai carregar o capacitor, ó, que vai passar pelo transistor e vai para cá. Então nesse caso, quando o transistor de baixo satura, esse diodinho aqui, ó, carrega esse capacitor com 15 volts. Né? Então ele está carregado com 15 volts. Quando esse transistor aqui corta, esse cara aqui vai saturar. Quando esse cara satura, essa tensão aqui é igual o V-buzz que vem lá do capacitor, é igual dar um pulso de 300. Só que lembra que o capacitor estava carregado o capacitor estava carregado no 15, aí como aqui vai para 300 mais 15, então agora eu alimento o driver aqui, ó, com esse 300 mais 15 aqui vai dar 315. Em relação a esse ponto aqui, aqui eu tenho 15 volts acima. Então eu consigo manter o gate sempre 15 volts maior que a tensão do emissor. Todos entenderam? Tá? Então, com 15 volts acima de 300, para evitar que vai cause dano na fonte, esse diodo, quando esse capacitor carrega, o diodo é uma chave aberta. Porque aqui fica com 315 e aqui está com 15, ele abre. Então esse diodo aqui é só para proteger o VCC da fonte. Todos entenderam isso aqui? Né? Então por isso que nós vamos precisar dos capacitores de bootstrap, né? Então esses capacitores de bootstrap aqui, né, que vão estar ligados aqui no centro, ó, tá? E são eles quem garantem então qual a função desses caras? Garantir
que os IGBTs da parte alta fiquem o quê? A função desse cara é garantir que os três transistores de alta se mantenham saturados. Se der problema nesses camaradas, os transistores Q1, Q3, Q5 não saturam, ou seja, eles não ligam, permanece sempre desligado. Todos em... né? Vamos pegar aqui, ó, para vocês verem, aproximar mais para vocês verem. Então nós temos, ó, fica assim melhor de você ver, ó. A etapa de potência, onde está os 6 IGBT, o gate drive, olha aqui, ó, 2 terminal vai para um capacitorzinho de bootstrap aqui, mais 2 para outro capacitor. Você vê até as trilhas indo para o capacitor, ó. Então você tem bootstrap de transistor de alta 1, transistor de alta 2, transistor de alta 3. Ó. Baixinha. 50 volts. Esse capacitor é 50 volts, porque sobre ele sempre vai ter só 15 volts. Ele nunca vai ter mais que 15 volts sobre ele. Entenderam ou não? Então, por mais que ele fica sempre 15 volts, ele fica sempre 15 volts acima dos 300. Então, se um lado está 300 e outro está aqui em cima 15, 315 menos 300, esse cara está sempre com 15. Então, esse capacitor é um capacitorzinho de 50 volts. Ele não vai carregar com 315. Então, esses três capacitorzinhos aqui são bootstrap, ó. Ah, professor, isso vai no inversor, é diferente. Ó, no inversor, a mesma regra. Tá vendo os três capacitorzinhos de bootstrap aqui, ó? Ó. Aqui também nós temos os três capacitorzinhos de bootstrap, ó. Perceberam, ó? Então esse aqui é o capacitorzinho aqui, ó, de bootstrap aqui. Né? Os três capacitorzinhos de bootstrap aqui, ó. Vamos pegar no área inverter. E no área inverter tem também? Tem, ó. Se você seguir as trilhas aqui, ó, essas duas trilhas vai para onde, ó? Se você seguir as duas trilhas, vem aqui pro capacitor bootstrap 1, vem pro bootstrap 2 e as duas trilhas vem pro capacitor bootstrap 3. Ó. Então aqui tá os três capacitores de bootstrap, ó. Então esses caras aqui vão garantir que os transistores da parte de alta se mantenham saturados. Então vamos dividir as três partes, ó. Potência, gate driver e bootstrap. Isso vai se repetir em qualquer equipamento de tecnologia inverter. Ó, se nós pegarmos aqui a máquina lave-seca, ó, na máquina lave-seca também, né? Certo? Ó. Nós vamos ter aqui os três transistorzinhos, os três capacitores de bootstrap, ó. Lá tá a IPM, os três capacitores de bootstrap tá aqui também. Né? Se nós pegarmos esse camaradinho aqui, ó, esses três capacitorzinhos aqui é os três capacitores de bootstrap. E assim sucessivamente, né? Todos entenderam? Se nós pegarmos esse cara aqui, ó, tá vendo ali, ó? Aqui, ó. 1, 2, 3. 3 capacitores de bootstrap, porque o nosso IPM tá lá embaixo, lá o módulo lá, tá vendo? Então aqui nós temos, ó, os 3 de bootstrap. Então esse cara garante que os transistores de alta satura, né? O gate driver polariza o gate, esse cara sustenta. Bom, o que tá faltando aqui agora? Tá faltando só uma coisa, né? Lembra que esse cara aqui, ó, vou mostrar aqui na placa, aqui no desenho, né? Então esse cara aqui, ó, ele vai receber os 6 PWM, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 PWM, ó. P1, PWM2, PWM3, PWM4, PWM5, PWM6, né? Vocês vão ver que geralmente esses pinos aqui, ó, o nome deles é H1, H2, L1, L2. Já perceberam que vai ser assim, ó, H1, H2, H3, L1, L2, L3, né? Porque H1, H2, L3, H1, ó, H1, H2, H3. Aqui você vai ter L1, L2, L3. Porque H e L? H é high, né, alto, e L é low. Ou seja, os 3 Hs são para os 3 transistores de alta. Os 3 Ls, que é low, é para os 3 transistores de baixo.
né? Por isso que você tem H1, H2, H3, ou H1, H2, H3, L1, L2, L3. Por quê? Os Hs da vida são high, eles atuam nos transistores de cima. Os Ls da vida são low, eles atuam nos transistores de baixo. Todos entenderam isso aqui ou não? Por que é H1 tão inteligente assim, né? Porque quem que gera os pulsos não é ele. Lembra que eu falei no início que esse cara, ele está aqui para reforçar. Ó. Se ele está aqui como um reforço, representa que ele não gera, ele recebe para reforçar. E vem da onde? Isso aqui vem do nosso microcontrolador. Então ele só recebe os pulsos do microcontrolador e reforça, né? Então quem é o gerador PWM não é o gate driver. Quem é o gerador PWM é exatamente quem? O gerador PWM vai ser, né, o nosso... Quem vai ser o nosso gerador PWM, professor? O nosso gerador PWM vai ser exatamente o microcontrolador. Então não pode faltar. Diz que esse cara é inteligente, mas ele não é inteligente. Ele é forte. Inteligente é esse cara aqui. Só que aí, você já deve ter assistido algumas lives minhas que eu faço a brincadeira. Esse cara é inteligente, mas é fraco. Esse cara é forte, mas é burro. Por que ele é forte, mas é burro? Porque ele não gera nada, ele fica... Você viu que os 6 pulsos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulsos, tá vendo, ó? 1, 2, se você pegar, se contar as trilhazinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulsos. Aqui vem do microcontrolador, ó. Até pra ver as trilhazinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esses 6 PWM vai vir desse cara. Então, esse cara é inteligente. Mas ele não consegue polarizar os IGBTs. Ele não tem corrente para acionar os transistores. Né? Certo? Eles não têm força. Então eu preciso colocar entre o microcontrolador e os IGBTs. Daqui eu preciso colocar um reforço. Eu coloco um gate drive. Por isso que o nome é drive. É de reforço, de força. Né? Então vamos dizer o seguinte. Então esse cara é inteligente, mas é fraco. Esse cara é forte, mas é burro. Então quem que controla o microcontrolador? Então é aqui que vai ter o software para gerar o circuito integrado, né? Então no inversor de frequência. Então nós temos que olhar para o IPM, olhar com ele assim, ó. Quem é o IPM, hein? Vamos entender bem desse rapaz. Professor, quem é o IPM? O IPM é esse cara aqui, ó. Né? Que tem isso aqui repetido 3 vezes, né? Que é a nossa ponte trifásica. Aqui é aplicado o VCC nele. Você tem aqui a fase U. Vou copiar aqui. Fica mais rápido, né? Acho que é só você que sabe desenhar, pô. Hã? Mistura. Psicologia, né? Então, olha só, aqui nós temos os diodos internos, né? Os DRL da vida aqui, ó. Aqui também tem os diodos internos. Interno aos transistores mesmo, né? Então nós temos aqui o VW, ó. Deixa eu só apagar aqui. Então nós temos aqui o VW. E aqui nós temos o conector, né? Ó. O VW. Todos concordam com esse desenho? Vamos chamar aqui, ó. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, né? E aqui, lembrar que isso aqui é o barramento, né? Ó. Esse barramento vem de onde? Vem lá do capacitor, lá, ó. Não, o barramento aqui, ó. Vem lá do capacitor. Tá? Então, olha só o que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer o seguinte. Então, nós temos os 6 transistores. Lembrando que isso aqui tá tudo interno, né, pessoal?
Vamos lembrar que isso aqui tá tudo interno, né? Professor, como é que eu vou testar esse cara? Então vamos lá. Nós vamos fazer aqui alguns testes. Quantos testes? Teste 1. Teste 1. Curto geral, né? No braço trifásico. No braço trifásico. E esse braço pode ser UVW. Um curto geral. Depois teste 2, né? Curto ou fuga, transistores de alta, que são transistores de alta. Depois teste 3, teste diodo, transistores de alta. Teste 4, teste transistores de baixa. Depois teste 5, teste transistores, teste de diodos, né? Teste diodos baixa. O que eu estou querendo dizer? Que primeiro nós vamos testar o que, ó? Se tem um curto geral aqui, ó. Se os dois IGBTs entrarem em curto. Esse é o teste geral, né? Quando esse cara aqui entra em curto, os dois transistores de um braço. Lembra que aqui nós temos, ó, o braço 1, braço 2, braço 3. Então nós vamos testar se algum desses braços estão com curto geral. Depois nós vamos verificar se o transistor de alta eles têm problemas de fuga e curto. Depois nós vamos testar se esses diodos estão com problema. Depois nós vamos testar se os transistores de baixo estão com problema. Depois nós vamos testar se os diodos de baixo estão com problema. Todos entenderam o teste? Todos entenderam? Se quiser, não tem nenhum problema. A corrente não precisa ser 3 amperes. Pode abaixar um pouquinho a corrente aqui, ó. Aí. Então, dei o curto, ajustei, então a nossa fonte está com o que, ó? 15 volts e uma corrente de 150 miliamperes. Tá vendo? Certo, pessoal? A placa está desligada, ó. Certo? Placa totalmente desligada. O que eu preciso encontrar aqui, ó? Se vocês observarem, ó, esse terminal aqui, ó, é o positivo, que ele vai ligado aqui no positivo do capacitor. Esse aqui é o positivo. E esses três terminais, né, são exatamente quem? Vamos observar. Esse aqui é o barramento, ó, né? Aqui. Ó. Vou colocar todas aqui. Vou colocar o multímetro aqui, ó. Então, aqui é o positivo do capacitor, ó. Tá ligado lá. E aqui, ó, né, é o negativo do capacitor, ó. Então, aqui é o barramento, a tensão do barramento, e aqui é o GND, ó. Tá? Então, aqui é o... Vou aproximar. Então, aqui é o positivo, ó. Aqui é o positivo, tá vendo, ó? Ó, o barulhinho lá sai do positivo. E aqui é os três juntos, aqui é o negativo. Então, os três braços estão ligados aqui. Então, quando eu faço isso aqui, ó, presta atenção, eu coloco positivo no positivo aqui, ó, positivo no positivo e negativo no negativo, tá vendo? Com a fonte, olha lá a fonte, ó, não pode dar nada. Entenderam ou não? Coloquei positivo no positivo e negativo no negativo, ó. Não pode ter corrente. Então lá, então quando é esse primeiro teste que você faz aqui, ó, positivo no positivo, né, e negativo no negativo, ó, tá vendo? A corrente aqui, ela tem que ser exatamente zero. Por quê? Vamos entender. Então no teste geral, vou colocar aqui, ó, no teste 1 aqui, ó,
que é o nosso teste geral, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando esses dois transistores aqui, ó. Né? Dois não, todos eles, né? Ó, aplicando positivo e negativo aqui, ó. Nós só vamos pegar defeitos se esses dois transistores estivessem curtos, ó. Né? Então tá aqui, os dois transistores estão aqui. Então o positivo eu coloquei lá no barramento, que é onde é que está o positivo do capacitor aqui, ó. Eu coloquei o positivo aqui e o negativo aqui. Então esse teste aqui, ó, é o nosso geral. Então quando eu coloco aqui o positivo da minha fonte aqui, ó, e coloco o negativo aqui, ó, né? Esses transistores, eles são chave aberta, porque eles estão desligados, ó. Então não pode ter circulação de corrente. Concorda que não pode ter circulação de corrente nenhuma? Né? Porque se tiver uma circulação de corrente, os dois estão ruins. Então quando você faz o teste geral, você coloca o quê? Positivo no barramento e negativo no GND. Corrente igual a 0 ampere. Se der corrente, troca o IPM, porque ele está com curto geral na etapa de potência. Todos entenderam isso aqui? Se der corrente, você colocou no positivo do capacitor, no negativo do capacitor, deu corrente, você já troca o IPM, você já sabe, opa, esse IPM aqui pode estar com BO. Ficou claro o primeiro teste? Três transistores de alta, né? São esses três transistores aqui, ó. Lembre-se que cada um deles vai no conector aqui, ó. A saída deles vai para onde? Cada um daqui vai para o conector, ó. Não, 1, 2, 3, ó. Vou colocar aqui que fosse aqui, ó. V, tá. Porque aquele meio, o meio dos transistores vai pro conector, não vai, pessoal? Olha aqui o desenho que eu fiz, ó. Não. O emissor desse cara vai ligado no U, que vai ligado aqui, ó. O transistor de cima vai ligado no V, que vai ligado aqui, ó. O transistor de cima vai ligado no W, que vai ligado aqui. Então, os três transistores de cima, ó, estão ligados assim, né, ó. Aqui é o barramento. Todos concordam com esse desenho? Então o barramento está aqui, ó, o positivo está aqui e o meio dos transistores está aqui, ó, ligado no conector. Todos entenderam? Detalhe, como disse o Hamilton, né? Se o primeiro teste já deu BO, você não precisa fazer isso aqui, você já troca logo. Esse segundo teste é caso o teste 1 estiver ok, né? Bem lembrado. Tá? Você só vai fazer esse teste aqui caso o 1 deu ok. Tá? Então nós estamos fazendo como disse o Luiz Araújo, linha H. Então vamos entender o seguinte, esse aqui está o positivo, ó. Então o que você vai fazer? Você vai colocar, nós vamos colocar, pegar a ponte aqui e colocar, ó, o positivo da nossa fonte, ó, o positivo da nossa fonte, eu vou ligar aqui no positivo. E olha o que eu vou fazer com o negativo. O negativo eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu colocar o negativo aqui no W, ó, eu vou estar testando qual transistor, pessoal? Se eu colocar o positivo no barramento e o negativo no W, qual transistor eu vou estar testando?
campo, você geralmente o que a gente aconselha, né, Marcelo Vale? Ou você traz para casa do cliente, porque geralmente esses reparos não dá para fazer em campo, né? Geralmente a gente faz esses reparos, geralmente a gente troca a placa para o cliente em campo e traz para... Tá vendo? Ó. Então quando eu coloco... Deixa eu mudar a câmera aqui. Então quando eu coloco ó, o positivo aqui no positivo, ó, o positivo no positivo e faço aqui, ó U, V, W. Olha lá, eu coloquei o positivo no positivo, peguei a fonte. U não tem nada, V não tem nada, W não tem nada, perceberam? Ó. Então tem ó, U, V, W. Olha lá a fonte, ó, 0, 0, 0. Olha que rápido. 0, 0, 0. Certo, pessoal? Então, de novo, eu coloquei no positivo, ó, U, V, W. Não tem curto na parte de alta, vocês perceberam? U, V, W. Concorda ou não? Porque nesses conectores, aqui tá ligado o coletor, aqui tá os emissores, ó, U, V, W. Ó. Pronto. Então, o U tá ok, o V tá ok e o W tá ok. Todos entenderam esse teste aqui? Estou testando transistor de alta 1, transistor de alta 2, transistor de alta 3. Ó. Só mantendo o positivo lá no positivo. Né? Agora, o que nós podemos fazer? Agora eu vou inverter, ó. Eu vou inverter para testar os diodos. Ó. Olha lá o diodo. Ó. Diodo de alta 1, diodo de alta 2, diodo de alta 3. A VF do diodo das correntes, ó. Diodo de alta 1, diodo de alta 2, diodo de alta 3. Ó, os diodos também tá bom. Perceberam? Que agora o 0,8 do diodo lá, ó. 0,8, 150 milha. Agora tô testando o diodo, ó. Diodo de alta 1, diodo de alta 2, diodo de alta 3. Pronto, já testei os diodos de cima. Todos entenderam ou não? Ó. Diodo de alta 1, diodo de alta 2, diodo de alta 3. Inverti, tô testando os transistores, ó. Positivo no positivo, ó. Transistor de alta 1, transistor de alta 2, transistor de alta 3. Vou inverter. Diodo de alta 1 conduziu, diodo de alta 2 conduziu, diodo de alta 3 conduziu. Pronto, a parte alta tá ok. Né? A parte de alta tá ok. Né? Já testamos a parte alta. Agora, professor, e a parte de baixo? Então, olha só o que eu fiz aqui, né? Então, ó. Então, o teste 1, o que nós fizemos aqui, ó, né? Positivo no barramento, né? E negativo no U, negativo no V, negativo no W. Não pode ter corrente. Depois o que a gente faz? Vamos inverter. Aí vai negativo no barramento e positivo, ora no U, ora no V, ora no W. O diodo conduz, ó. Os três diodos. Então vamos resumir. Quando eu coloco positivo aqui, ó, né? Quando nós colocamos o positivo aqui, certo? Nós colocamos positivo aqui. E nós colocamos o negativo aqui, ó. Nós estamos testando os transistores. Quando eu inverto, eu vou voltando aqui, né? Então olha só, repetindo aqui, então quando eu coloco, ó, o positivo, né? O positivo, quando eu coloco o positivo aqui e coloco os negativos aqui, ó, nós estamos testando os transistores, ó, de alta. Quando eu inverto, o que eu faço? Eu coloco negativo aqui, ó, e positivo aqui, eu estou testando os diodos. Olha que maravilha.
troque o IPM. Se apenas um teste desse aqui der curto, troca o IPM. Se apenas um diodo desse estiver aberto, troca o IPM. Ó, então quando você coloca positivo aqui e negativo lá, o diodo conduz, você polariza o diodo direto. Quando você coloca positivo aqui e negativo, o diodo é uma chave aberta, que ele fica polarizado o reverso. Agora, olha só. Vamos fazer agora a parte de baixo. Lembrando que a parte de baixo, o que nós temos na parte de baixo? Ó, vamos colocar aqui, ó. Olha a parte de baixo, ó. 1, 2, 3. A parte de baixo tá ligado também tá ligado aqui também, ó. Né? Elas também estão ligadas aqui. U, V, W. Todos concordam que elas também estão ligadas lá? Vamos ver o desenho real, ó. Olha aqui, ó, a parte de baixo, como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, a parte de baixo também tá ligado no W, ó. A parte de baixo aqui, ó, também tá ligado no V. E a parte de baixo dos transistores também tá ligado no U. Né? Então eles estão ligados bem aqui, ó. Esse tá ligado aqui, esse tá ligado aqui e esse tá ligado aqui, ó. Né? Eles estão ligados. Então o que eu vou fazer? O mesmo teste. O que eu vou fazer? Eu vou colocar negativo aqui, ó. Vou colocar o negativo aqui primeiro, ó. Negativo aqui. E vou caminhar positivo, positivo, positivo. Estou testando os transistores, que é o teste 4. Ó. Teste, né? Transistor de baixa. Nesse exato momento, os transistores são chave aberta, porque eles não conduzem, então não pode dar nada. Então vamos fazer esse teste agora, né? Vamos lá, vamos fazer esse teste. Agora o que eu coloco? Ó, eu coloco o negativo aqui, ó, lá. Aqui no negativo dele, olha lá, ó, coloco no negativo e também com positivo, ó. Nada, nada, nada. Transistor U baixa, B baixa, ó, U baixa, V baixa, W baixa. Não deu nada, ó. U baixa, V baixa, W nada. Não deu nada. Né? Então estou ligado no transistor de baixo, ó. Ó. Deu nada. Agora eu inverto para testar os diodos. Ó. Conduziu o diodo 1, conduziu o diodo 2, conduziu o diodo 3. Pronto. Terminei o teste de etapa de potência do nosso gate drive. E agora nós estamos testando em L. Quanto tempo você demora para fazer um teste desse? Demora isso aqui, presta atenção, ó. Geral, nada. 1, 2, 3, nada. Inverto. Vou inverter, ó. Conduziu, conduziu, conduziu. Teceu os de cima. Agora eu vou colocar lá no de baixo. Coloca ali embaixo. Nada, nada, nada. Vou inverter, testar os diodos. Conduziu, conduziu, conduziu. Testei o IPM. Eu gasto menos de 1 minuto para fazer isso. Vocês entenderam ou não? Ó, vamos de novo? Quanto tempo você... O geral, ó. Positivo no positivo, negativo no negativo. Não deu nada. Beleza. Mantenha o positivo lá no positivo. Teste transistor alta. Nada, nada, nada. 6 transistor de alta. Vou inverter e testar os diodos de alta. Conduziu, conduziu, conduziu. Negativo no negativo. Transistor de baixo. Positivo. Nada, nada, nada. Inverto para testar os diodos. Conduziu, conduziu, conduziu. Etapa de potência, tá show. Eu levo menos de 1 minuto. Né? 1 minuto é o que eu levo para fazer esse teste. Quinta-feira, hein, ó. Coloco logo na entrada. Não deu nada. Né? Aula de quinta-feira, hein. Ó. Vou medir lá na minha... Chegou na ponte retificadora. Deixa eu pegar aqui a escala de tensão. Eu coloquei 15 volts aqui na entrada, tá vendo? Chegou na ponte retificadora? Chegou. Se chegou na ponte retificadora, não tem nada aberto. Se a corrente aqui é igual a 0, não tem nada em curto. Então até a ponte retificadora não tem nada. Vamos para a ponte retificadora agora. Já ensinei também, ó. Vem aqui na ponte retificadora, ó. Ó. Não deu nada. Então também não tem um curto geral na ponte retificadora, ó.
não tenho curto geral aqui, inverto não dá nada, para cá não dá nada, conduziu, aqui não conduziu, inverto conduziu, então minha ponte também está boa, a ponte está boa. Agora vem para o IPM, chega no IPM, olha o tempo, hein? Chega no IPM, coloca positivo no positivo, transistor de alta, transistor de alta, transistor de alta, diodo de alta, diodo de alta, diodo de alta, coloca embaixo, transistor de baixa, transistor de baixa, transistor de baixa, inverto, transistor de diodo de baixo, diodo de baixo, diodo de baixa. Cara, olha o que eu testei. Testei todo o meu filtro, testei meu retificador e testei meu IPM. Em quantos minutos eu gastei, pessoal? Quanto tempo eu gastei para testar desde o filtro até a ponte, o capacitor e a etapa de potência do meu transistor? Quanto tempo eu gastei? Gastei menos de 1 minuto. Trabalhei com a placa na mão, sem estar ligado em nada, né? Só com a placa na mão. Eu gastei aqui exatamente menos de 1 minuto para testar filtro, retificador e IPM. Metade da placa. Não deu nem 1 minuto. Vamos fazer o teste aí? Vocês vão marcar? Vamos contabilizar? Ó, ajustei a fonte com 15, beleza. Vamos contabilizar, hein? Ó, teste de entrada. Ó. Coloquei a tensão, 15 volts, vou lá no retificador. Chegou os 15 lá, chegou. Não tem nada aberto. Como chegou o 15 lá e a corrente aqui é zero, não tem nada em curto. Né? Agora vamos lá para a saída. Vou lá na minha ponte retificadora, né? Pego nos dois centros dela, ó. Não tem nada, não tem nada. Daqui para cá não deu, inverteu, deu. Aqui não deu, inverteu, conduziu, né? Ó. Ela conduziu, aqui conduziu, beleza, então tá beleza. Ponte retificadora tá ok. Vou para o IPM, vem para o IPM, positivo no positivo, né? Negativo, transistor de, aqui ó, negativo, transistor de alta 1, transistor de alta 2, transistor de alta 3. Vou inverter, testar os diodos de alta. Diodo de alta 1 conduziu, diodo de alta 2 aqui conduziu, diodo de alta 3 conduziu. Transistor de cima tá ok. Negativo no negativo, transistor de baixa 1, transistor de baixa 2, transistor de baixa 3. Vou inverter. Diodo de baixa 1, diodo de baixa 2, diodo de baixa 3. Ok, quanto tempo deu? 1 minuto e 10 segundos. Aqui, ó. Eu gastei 1 minuto para fazer o teste que muita gente demora mais ou menos 30 minutos, 40 minutos. Às vezes se perde, né? Às vezes não se acha, não sabe o que está fazendo, não sabe se tem que ligar, não sabe se tem que... Vou abaixar lá para uns 3, eu deixo ela geralmente em 3 volts aproximadamente. Deixa a fonte aqui em 3 volts, ó. Vamos ajustar ela para 3, né? Ajusta a corrente em torno de uns 150 mil, não precisa ser mais alto do que isso aqui. E daí o que eu faço, né? Tá vendo esse capacitor? Você não pode inverter a polaridade, ó. Negativo com negativo, positivo com positivo. Então vem aqui, ó. Negativo com negativo e positivo com positivo. Observe, ó, que só deu uma correntezinha lá, ó, de 1 miliampere. Isso é normal, ó. Nós não tem curto nem tem fuga, porque se tivesse curto, isso aqui cair, isso aqui subir. Então eu já sei que nessa linha de alimentação eu não tenho curto e fuga, ó, né? Eu venho aqui na fonte de alimentação também, pego negativo e positivo e também venho aqui, ó. Olha lá, ó. Então nessa linha do capacitor eu também sei que não tem curto e fuga. Então, beleza, não tem curto e fuga. Pega esse reguladorzinho também, o negativo tá pra cá, né? Pega o capacitorzinho, negativo aqui, positivo, ó. Também sei que não tem curto nem tem fuga nesse setor, ó. Tá? Vamos continuar aqui, ó. Tem mais esse capacitorzinho aqui no drive. Vou botar o negativo dele, ó. Aqui, ó, o negativo tá pra cá. Então vem aqui nesse driverzinho também e verifico. O alimento tá com 3 volts lá, ó. Tá vendo? Ó? Não tem curto e não tem fuga. Então eu começo a fazer o caça às bruxas, né? Injeto aqui na parte do IPM aqui, ó, né? Também do IPM.
Mas não é para funcionar o equipamento, né? Não é nada disso, né? Também eu sei que não tem curto nem fuga. Se tivesse, olha lá, a ponte detectaria, ó. Tá? Então não é esse. Então, qual é o objetivo? Né? Esses capacitores têm setores separados. Então eu consigo verificar se esse setor tem algum curto e fuga, se aqui tem algum curto e fuga, se aqui tem algum curto e fuga, não. Então eu fico aqui observando, ó. Se aqui tem curto e fuga, 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 se na fonte tem curto e fuga. Eu começo a verificar setores. Será que não tem curto e fuga em algum setor dessa placa? Porque se tiver, você já falou, opa, essa linha aqui tá com BO, ou essa linha aqui tá com BO. Então o drive, quando eu injetar nesse capacitor aqui, ele acender, então, quero que eu né? Então injetei aqui e aconteceu, então eu já sei que tem um problema de IPM, porque esse cara tá no setor de IPM. Como que eu sei que o capacitor está com defeito? A gente usa a ponte LCR para medir a capacitância dele, tá? Como você vai saber que o capacitor está com defeito? O que a gente faz? Pega um capacímetro, aqui no invólucro dele, por exemplo, está dizendo, ó, esse cara aqui é 510 microfarad. Então eu pego um capacímetro, vou medir, vai ter que me dar próximo de 510 microfarad. Então mede a capacitância dele em microfarad, tá, Rai? É assim que nós vamos saber se o capacitor está com defeito ou não. Bom, entenderam? Então com esse teste eu consigo rapidamente ver se eu tenho setores com curto. Todos entenderam o teste? Por que eu faço em cima dos capacitores? Todos entenderam ou não? Enquanto isso aí, pessoal, você que quer ser especialista, né? Exatamente, nesse caso eu estou testando setores relacionados ao... Eu não estou testando o capacitor, né? Nós estamos testando setores relacionados ao capacitor. Estou fazendo teste. Será que não tem uma fuga aqui no meu IPM? Será que eu não tenho no drive? Será que eu não tenho aqui no meu controlador? Será que eu não tenho um problema na fonte? Nós estamos testando curtos e fugas em setores da placa. De uma forma rápida. Então aqui nós não estamos testando capacitores. Nós estamos testando setores. Esse capacitor está relacionado a IPM. Então eu testo curto de fuga no IPM no driver. Aqui eu sei que ele está no meu controlador. Aqui eu sei que ele está na fonte. Aqui eu sei que ele está no driver. Então eu fico testando aonde? Por setores. Né? Qual a vantagem disso? Por exemplo, você pega uma placa dessa daqui para fazer reparo. Ó. Gente, isso que eu vou fazer aqui, você vai resolver... Então, é igual aquele teste. Eu pego uma placa dessa na mão, né? Ó. Peguei uma placa dessa na mão, ó. Curto da parte de filtro. Ó, 15, né? Vou medir lá na ponte retificadora lá, pra ver se tem 15 lá, né? Eu vou lá na ponte retificadora lá. Vou pegar aqui o multímetro e deixar aqui do lado pra você ver. Vou lá. Ó, coloquei lá no multímetro. Vamos lá, chegou na ponte retificadora? Até saiu a ponte. É, chegou. Se chegou lá, porque não tem nada aberto. Se aqui tá zero, não tem curto. Faço o teste da ponte. Beleza, vem aqui e faço o teste do IPM. Né? Faço o teste de IPM. Agora eu pego cada capacitor desse aqui e faço teste de setores. Seja sincero, né? Vocês que já estão na área, que já fazem manutenção. Com esse teste aqui que eu fiz aqui, de entrada, de retificador, de IPM, dos capacitores, quantos por cento dos defeitos que acontecem nessas placas, né? Vocês acham que nós vamos detectar fazer esse procedimento? O que vocês acham? Quantos por cento dos defeitos de uma placa dessa nós já pegaríamos nesse procedimento aqui? Na sua opinião? Aqui nós já fizemos um teste, né? Nós já fizemos um teste geral aqui.
mais de 50% dos defeitos vem de ar, vem de geladeira, vem de inversor de frequência, mais de 60%, mais de 50%. Nós resolvemos só com esse método aqui. Tá? Mais de 70% dos defeitos nós vamos resolver com esse procedimento. Mais de 60%. Vocês vão pegar. E outra, com a placa em off, com a placa desligada, trabalhando de forma tranquila, trabalhando de forma segura, sem estar conectado em nada. Você vai resolver mais de 60% dos defeitos das placas. Por exemplo, você que trabalha em campo, quer consertar em campo, se você leva uma fonte dessa aqui, você já detecta mais de 60% de defeito em campo. Né? Então, é isso que eu quero falar para vocês, que os procedimentos de manutenção, aqui na escola, o que nós fazemos, né? Nós fazemos assim. A gente ensina o técnico a ganhar dinheiro primeiro. O que é ganhar dinheiro? Nós temos mais de 60 procedimentos que você vai trabalhar com a placa em off. Você não vai ligar em nada. Você vai pegar